Bem, como temos 2 participantes, vamos esperar alguns minutos. Bem, só mais um minutinho aí, a gente dá início.
Oi, filha, espera 2 minutinhos. Eu vou atender ali, espera só um minutinho. Só um minutinho. Bem, vamos dar início, tá? Estão ouvindo, né? Ouvindo bem, professor. Bem, então é a aula 12, né? Que nós vamos discutir. Então, a aula 12 está associada a esses slides aqui, né? Que eu estou apresentando aqui para vocês, que é a continuidade da aula anterior, né? Enfim, então, essa aula detalha, né? Aprofunda um pouco mais os aspectos que eu comecei a apresentar para vocês sobre as etapas de programação manual. E detalha aqui uma série de conceitos, né? Parte de cálculos, né? A parte de interação da ferramenta com a superfície da peça, se for uma superfície cônica, circular ou uma curva, o ponto de contato desta ferramenta de torneamento vai modificando, né, ao longo da geometria desejada, e como o ponto de contato modifica, a gente tem que levar em conta o conceito do raio da ponta, né? A ponta da ferramenta não existe, né? Ela não tem uma ponta, ela tem um raio de arredondamento, né? Isso aqui é a geometria da ferramenta com o raio de arredondamento. Então, nós temos que fazer a compensação desse raio em ferramentas de torneamento, ferramenta de fresamento, ou seja, sempre que a ferramenta é de geometria definida, nós temos que compensar este ponto teórico, né? Que é uma ponta da ferramenta inexistente, em relação à geometria real da ferramenta. Ou então, se a gente estiver trabalhando com uma fresa, né, que tem um diâmetro da ferramenta corporificado, a gente tem que levar em conta o diâmetro, o raio desta fresa associado ao ponto de contato da ferramenta com a peça. Então, esse raio é importante para a gente fazer a compensação de raio de fresa. E o mesmo conceito é visto, né,
o torneamento, porque o torneamento, nós fazemos toda a movimentação, o CNC faz essa movimentação, levando em conta uma ponta teórica, uma ponta que não existe, que é essa ponta aqui. E a ferramenta tem essa geometria com esse raio de arredondamento de décimos de milímetros, ou de 1 milímetro. Se fosse uma ferramenta de torneamento circular, né, como se fosse uma fresa, ao invés dela ter essa geometria, ela seria um círculo. Então, nós teríamos que fazer a compensação desse raio. Então, esse raio, né, a gente vai ver mais à frente como compensar isso. Então, a gente pode fazer a movimentação sem compensação do raio de fresa, ou com compensação de raio de fresa à direita ou à esquerda. Então, a gente vai aprender como programar as máquinas usando G41 e G42, né? Que eu já até apresento aqui nessa transparência. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Aqui é só o conceito, tá? Só para a gente identificar que nós trabalhamos com o conceito desta ponta teórica em operações de torneamento. Então, isto ocorre, né, em superfícies cônicas, né, que tem um ângulo, né, a reta inclinada, curvas e arcos. Então, a gente tem que fazer esse cálculo. Bem, então, é detalhado aí a geometria das máquinas, né, os eixos da máquina, o eixo B, né, de orientação da mesa, que pode girar, né, e X, Y, Z, em termos de movimentação cartesiana. Aqui os sistemas de coordenada, né, que nós vamos trabalhar, em modo absoluto ou incremental. Então, o modo absoluto tem uma origem fixa, né, e o modo incremental, a gente desloca um ponto em relação ao outro, definindo o incremento em X e em Y, né, nesse caso aqui, direção X, direção Y. Então, seguindo a orientação do eixo, se a gente vem de A para B, nós incrementamos em X e incrementamos em Y, né? Então, há um incremento em X de 60 e em Y de 20 em relação à posição que nós estávamos anteriormente. Né? Então, de A para B, né, a gente desloca 30 em X e 30 em Y. Do ponto de origem, né, do ponto de partida até o A, nós deslocamos 60 em X e 20 em Y. Em termos de coordenada absoluta, nós definimos o zero peça, né, que é essa origem aqui, e o valor dele. Então, para eu sair daqui e chegar aqui, eu defino basicamente o ponto A, que está a 110 milímetros de X, né, da origem em X, e 70 da origem em Y. E assim eu posso ir trabalhando com coordenada incremental ou absoluta. Aí vai ter uma função de código G para fazer com que o controle numérico, né, saiba, o comando numérico saiba em que sistema de coordenada nós estamos trabalhando. Então, se nós ativarmos o G90, né, é absoluto. Se nós ativarmos o G91, é incremental. Então, isso aí a gente vai usar bastante, né? Bem, aí vem o conceito de zero máquina, que eu já falei para vocês, né? É o zeramento da parte de medição, né, dos eixos X, Y, Z. Então, vai ter um sensor, se a malha for fechada, e aquele sensor está posicionado no zero máquina. Então, eu desloco os eixos X, Y, Z, ou X, Y, Z, A, B e C, se for um robô, né, serial com 6 graus de liberdade, e eu toco num sensor de fim de curso e capturo a posição em Z, em Y e em X. Então, no caso dessa máquina com 3 graus de liberdade, em cada eixo vai ter um sensor de fim de curso para identificar onde o projetista escolheu o zero máquina. Então, a partir desse ponto, ele começa a contar os pulsos, né,
Ele começa a fazer a contagem para saber que esse é o zero máquina, e a partir desse zero máquina eu tenho um sistema de medição analógico ou digital, né, um resolver, um ductozinho, né, que são sensores de medição de posicionamento analógico, né, baseado em campo magnético, ou então eu trabalho com encoder, né, que é basicamente um sistema digital que conta pulsos. Então eu consigo fazer com que a máquina saiba onde é que ela está naquele momento, porque eu tenho um sistema de medição de posicionamento. E esse sistema de medição de posicionamento, como ele não tem um zero absoluto, é incremental, eu tenho que zerar. Por isso que eu tenho um sensor de fim de pulso. A mesma coisa com o robô, né? Então isso aqui a gente chama de posição home, né? Ou zero máquina, enfim. E o robô, quando a gente liga o robô, né, ele também tem que buscar em cada um dos eixos a orientação de zero desse eixo, né? Então, normalmente, tem um sensor de efeito Hall, né? Tem algum sensor de fim de curso que indica que aquela orientação está na posição zero. E, a partir daí, eu começo a fazer a medição de pulsos, né? Usando aí um encoder, usando um resolver, né? Então, no caso aí do pessoal que vai trabalhar com o robô ABB IRB 2000, né, para fazer o retrofitting, nós temos ali um sensor em cada um dos eixos, né, em cada um dos motores, são 6 motores, então em cada eixo do motor tem a fixação, né, de um sistema de medição de posicionamento do eixo desse motor, baseado no princípio de funcionamento de campo magnético, que é o resolver. Então ele gera uma voltagem proporcional, né, ao campo magnético gerado pelas bobinas deste sistema de medição. Então, esse servomotor, né, ele tem integrado na sua solução de automação um sistema de medição baseado em medição de campo magnético, gerando uma tensão, que é o resolver. Então, ele gera um sinal analógico, diferente do encoder, que gera um sinal digital. E tudo isso está encapsulado dentro, junto com o motor trifásico, né, com o motor de corrente alternada. Então, isso aí, esse conjunto, o motor, né, com seu acionamento, com seu princípio de funcionamento de corrente alternada, mais o sistema de medição, que é o resolver, a gente chama isso aí de servo, né, servomotor. Então, esse servomotor, ele tem condições de gerar um sinal de medição para que eu faça feedback no controlador que eu vou utilizar, né? Então, o pessoal aí que vai trabalhar no retrofit do robô, já passei a arquitetura de automação, né, de controle dos acionamentos, como que isso vai ocorrer, né? Enfim, e os equipamentos e os sistemas que a gente vai ter que comprar, vai ter que especificar para integrar com esse servomotor, né? Então, a unidade servomotor, além de ter toda a fiação, né, para excitar o enrolamento do motor, tem também um outro conjunto de fiações associado à parte de medição do posicionamento do eixo desse motor. Então, para controlar esse motor, né, eu preciso colocar uma unidade que é um driver de potência que seja compatível com o servomotor que eu estou utilizando. Então, eu tenho que ver que tipo de sinal que o servo trabalha, né, em termos de medição. Então, é um sinal analógico, então eu tenho que arrumar um servo conversor, né, ou um driver de potência
que vai acionar o motor a partir de uma política de PID, né, de controle gerado por um controlador, que vai mandar os sinais, né, que vão excitar esse motor, mas como eu não consigo mandar isso diretamente para o servo motor, eu tenho que passar por uma placa, né, que na realidade é um módulo, né, onde esse módulo vai conseguir conversar com o servo motor e excitar o enrolamento do motor, para fazer com que esse motor gire e disponibilize o nosso torque. E também vai conseguir ler os sinais analógicos, né, ou digital, associado à parte de medição desse servomotor. Então, essa unidade, né, que a gente chama aqui no Brasil de servo-conversor, né, a literatura aí chama de um driver de potência, né, então esse driver de potência, ele está conectado agora a um controlador que vai enviar os pulsos necessários para o servo-conversor, ou o driver de potência, excitar os motores. Então, essa é a solução de automação, né, associada a uma máquina de comando numérico. Aí eu disponibilizei aí para vocês uma série de vídeos, né, um histórico de comando numérico, associado à empresa Parsons, né, aquela empresa fabricante de helicópteros, né, que tinha um contrato com a Força Aérea e contrataram lá o MIT para desenvolver o servomecanismo, né, que eram os acionamentos, a parte de controle, e essa empresa Parsons, né, ela tinha justamente, né, desenvolvido a parte de geração da trajetória, dos cálculos por computador, para que a ferramenta se deslocasse para fabricar uma curva complexa. Então, a Parsons não tinha a qualificação para desenvolver a parte de servos motores, né? Naquela época a gente chamava de servomecanismo. Aí eles contrataram o laboratório do MIT de servomecanismo para fazer esse desenvolvimento. Mas a patente do CNC foi depositada pela Parsons, né? Aí eu disponibilizei aí um pouco da história, né, desse início do comando numérico. Enfim, até mesmo a IBM participou do desenvolvimento também, enfim. Bem, então, já definimos aí os zeros de máquina, né, que é um zero fixo, sempre vai estar na mesma posição, e o outro zero que nós vamos trabalhar é o zero peça. Então, o zero peça, né, é um zero que a gente chama de flutuante. Depois a gente vai ver como programar o zero e chamar esse zero de usinagem, né, que a gente chama de zero peça, dentro do nosso programa, né? Então, o ZP aqui é zero peça, é o zero de usinagem, que é exatamente o zero do sistema de coordenadas do projeto. Então, se você pegar um projeto mecânico, você vai ter lá as cotas da peça, né, 2D, e essas cotas vão ser definidas a partir de linhas de chamadas de cota, e normalmente vai ter um ponto de referência, que é o zero de projeto. Então, esse zero de projeto vai ser o zero de usinagem e vai ser o zero peça que nós vamos utilizar no nosso sistema de programação de comando numérico. Né? Então, o zero peça vai estar numa posição qualquer da peça e ele vai herdar o zero de projeto. Então, o zero de projeto vai ser o zero de usinagem, que é o zero que a gente vai definir no nosso programa de comando numérico. Isso aqui a gente chama de coincidência de zeros, né, que é um dos princípios de planejamento de processo associado a princípios de zeramento. Então, para evitar gerar novas cotas que não foram definidas no projeto, a gente usa esse princípio de coincidência de zeros para que a gente use o mesmo zero para todo o ciclo de vida da peça. Então, o zero de projeto vai ser o zero de usinagem
vai ser o zero de inspeção, numa máquina de medir por coordenadas, e vai ser o zero de montagem. Então, todos os zeros estão associados ao zero de projeto. Igual nessa peça aqui, né? Então, isso aqui é o projeto da peça. Aí o projetista, né? Com a sua experiência, com o seu conhecimento, ele definiu as features, né? Que tem que ser usinadas a partir de linhas de chamadas de cota em relação a um ponto de origem. Então, se você olhar nas dimensões x, y, z, né, desse sistema cartesiano, todas as linhas de cota, quando nós olharmos ela de uma forma completa, juntas, né, elas vão originar de um ponto em comum, que é esse zero peça de projeto. Então, na direção x, ele cota 20, 27, 35, sempre em relação a esse ponto zero em x. Em relação a y, ele cota a mesma coisa. Em relação a esse ponto zero, em y, ele cota 20, 55. E em relação a z, ele cota a espessura dessa peça, né, como 10. Então, se nós olharmos, né, todas as cotas, nós vamos ver que tem um ponto comum, que é o zero de projeto. Então, esse aqui é o zero de projeto. A gente vai usar o princípio de coincidência de zeros, né? Então, o zero de projeto vai ser o zero de usinagem, vai ser o zero de inspeção, vai ser o zero de montagem. Então, nós vamos definir o nosso programa para fabricar esta peça a partir deste zero peça. Então, toda a movimentação da ferramenta vai ser em relação a esse zero peça. E quando a gente fixar essa peça bruta na mesa da máquina, nós temos que definir agora a posição do zero peça em relação ao zero máquina. Então, o zero máquina nós conhecemos, quem definiu foi o fabricante, associado ao sistema de medição de fim de curso da máquina. Então, eu tenho lá os sensores de fim de curso, a máquina toca nesse sensor e fala que aquilo lá é o X0, Y0, Z0. E a partir desse ponto zero máquina, eu faço uma translação de coordenada informando para a máquina onde eu vou trabalhar com zero peça. Então, a gente nunca programa a máquina, né, em relação ao zero máquina, sempre em relação ao zero peça. Bem, então, aqui a parte de zeramento, né, num torno, então, tem uma peça cilíndrica fixada aqui numa castanha. Onde que eu vou zerar essa peça bruta cilíndrica? Uma primeira opção é a direita da castanha, então eu vou zerar bem aqui. Então eu venho com a ferramenta de corte e toco nessa face, ok? E ela sabe onde é que está a linha de centro, então ela consegue capturar a ponta da ferramenta dentro do sistema de coordenadas da máquina. Ou a outra forma de se fazer o zeramento é colocar o zero de projeto do lado esquerdo, né? Nesse lado aqui, ó, do lado da placa. Bem, aí a ferramenta não consegue chegar até esse lado, né? Por quê? Porque tem uma placa bem no meio do caminho. Então, como é que a gente zera nesse caso? Né? A gente toca a ferramenta na face da peça bruta, por exemplo, e informamos para o comando qual é o comprimento da minha peça bruta. Vou lá e meço com o paquímetro, né, o comprimento da peça bruta, e o comando vai aparecer, né, a solicitação dessa informação. Então, eu informo o comando que isso aqui vale 100, agora ele vai tocar na peça aqui, vamos supor que ele tocou na peça aqui, e a posição da peça vale 180. Então, o zero é 100 menos 180. Então, o zero aqui seria 80. Okay? Então, essa cota aqui, né, estaria deslocada, né, de 80. Bem, então isso aí é uma forma de se definir o zeramento em torno do centro de torneamento, né, enfim. Bem, então, que é a fixação castanhas, né? Tem aqui algumas características de barramento inclinado para evitar
que o cavaco caia sobre o barramento horizontal, né? Como o barramento é inclinado, a tendência do cavaco, né, a alta temperatura, quando cai sobre o barramento, é gerar gradiente de temperatura, ou seja, a temperatura naquele ponto vai ficar maior do que a temperatura adjacente. Por quê? Porque o cavaco caiu ali a 200 graus. Né? Então vai ter uma troca de calor, essa troca de calor vai aquecer uma região aqui do barramento da máquina, né? Esse barramento aqui é inclinado. Se ele fosse horizontal, seria difícil esse cavaco sair, né? Mas como ele é inclinado, cai por gravidade, né? Então fica mais fácil de evitar gradiente de temperatura em função do contato do cavaco com o barramento. Isso aí faz com que a máquina diminua a sua precisão, gere mais erro na máquina. Então, para a gente saber se um centro de usinagem, se um centro de torneamento ou um torno é de qualidade, é só olhar para ver se ele tem barramento inclinado. Se o barramento dele for inclinado, né, como esse aqui, como é o caso do centro de torneamento que nós temos no laboratório, é uma máquina de qualidade. Né? Por quê? Porque o design, a parte mecânica dela, né, já previu que o barramento é inclinado, diminuindo o tempo de contato do cavaco com o barramento, diminuindo a troca de calor e diminuindo os erros geométricos que essa variação de temperatura iria causar, porque tem um gradiente, né? As temperaturas são diferentes, e onde está mais quente, da região que está menos quente, vai gerar, né, deformações, né? Vai gerar um comportamento de erro, né, desta máquina, e é difícil até compensar, né? Uma máquina de medir coordenadas, nós medimos a temperatura do ambiente, então tem todo um sistema de medição, né, incorporado, e a máquina tem um algoritmo de compensação de erros devido à variação de temperatura. Como a máquina está trabalhando dentro de uma sala metrológica, a 20 graus, teoricamente, ela foi calibrada a 20 graus, então aqui, ó. Bem, agora o laboratório lá, nós estamos mudando, né? Aí a minha máquina de medir coordenadas foi para uma outra posição fechada, e nessa posição, veio, acho que semana retrasada, né, um técnico da Mitutoyo para fazer a movimentação da máquina e recalibrar a máquina. Então, esta máquina aqui, né, depois que ela foi reinstalada e recalibrada, desse cubículo aqui que está a 19,8 graus, 19,9 graus, né, que foi a temperatura que nós deixamos a sala para fazer a calibração da máquina. Então, esta máquina está com erro de total, né, no volume de trabalho dela, na mesa aqui, ó, de 2 microns. Essa máquina está muito boa, tá? Então, essa máquina está com um erro muito baixo, né? O pior erro que ela tem nas maiores distâncias, né? Que o sistema de medição pode tocar a peça, né? Então, sobre toda essa mesa de granito, vai dar um erro de 2 microns. Então, é uma máquina bem precisa, né? E se eu medir um volume bem pequenininho, o erro é menor ainda. Então, o erro máximo dessa máquina atualmente está em 2 microns. Mas para estar nesse erro, ela tem que estar num ambiente de temperatura controlada, né? Então, a gente usa granito aqui na mesa para ter estabilidade térmica, né? Então, o granito aí, depois que ele fica a 20 graus, aí ele fica com estabilidade térmica por muito tempo, né? A temperatura fica bem estável, porque ele troca calor, né, de uma forma bastante lenta, né? Então, a transferência de calor é muito baixa, né? O coeficiente de troca de calor é muito baixo dele, principalmente por convecção. Então, a gente está com uma sala fechada, 20 graus, né? Então, o contato da peça com a máquina, a peça tem que ficar a 20 graus também, né? Porque a peça, se chegar aqui a 30 graus, ela vai estar dilatada, né? Então, se eu coloco na máquina, eu tenho que esperar ela
estabilizar termicamente para ter uma medição precisa para que todo mundo esteja a 20 graus. Aí vamos supor que o meu ar-condicionado aqui quebre e a sala agora fique a 24 graus, 25 graus, aí a máquina, né, tem um algoritmo de compensação da temperatura. Então, ela monitora a temperatura, né, e essa informação é usada para fazer a compensação, né, porque o erro seria em toda a peça bruta, né, ou peça que eu vou medir, em toda a máquina, porque eu estaria aí numa temperatura, né, estabilizada de 20 e poucos graus. Então, para que aí ele tenta fazer uma compensação por software para diminuir este erro de natureza sistemática, né, já que a temperatura, neste caso, né, como não tem gradiente de temperatura, o problema é ter o gradiente, a variação de temperatura, né? Como não tem a variação de temperatura, a temperatura fica estável, então eu consigo compensar. Então, por isso que esse tipo de solução, né, de barramento inclinado, melhora a qualidade, e muito, né, de uma máquina de comando numérico. Por quê? Porque eu não vou gerar gradientes. Aí, como eu não gero gradientes, né, eu não vou ter algumas regiões do barramento mais quente que outras regiões. Então, isso aí faz com que haja uma dilatação diferente ao longo do barramento. Por quê? Porque aqui está a 70 graus e aqui está a 25 graus. Né? Então, eu tenho gradientes térmicos, né, dentro desse barramento e que gera muito erro aleatório, que eu não consigo compensar porque eu não consegui estimar, só se eu enchesse essa máquina de termopares, né, ou termoresistor, para ficar medindo a temperatura em cada local aqui, aí eu poderia fazer até uma compensação. Bem, aqui é um elemento que está nas máquinas, né, que são os furos de esfera recirculante. Então, tem vários vídeos, né, do lado esquerdo aqui sobre fusos de esfera recirculante. Princípio de funcionamento, que eu não vou abordar de novo, que eu já apresentei aí no vídeo. Né? Depois também tem alguma coisa sobre harmonic drivers. Né? Então, aqui tem uns vídeos aí que eu toco para vocês. Aqui tem de harmonic driver, né? Então, robô normalmente tem harmonic driver, né? São redutores de velocidade 100 para 1, 180 para 1, então são redutores de velocidade, né? Que tem um princípio de funcionamento muito interessante e que não tem folga. Então, é zero folga, né? Então, um dos problemas que a gente tem em fuso de esfera recirculante, esses caras aqui, né? É que ao longo do tempo, o fuso, né? Que tem esses canais e as esferas vão se desgastando. Né? Depois de 10 anos de uso da máquina, de tanto recircular as esferas nesses canais, o contato que é pontual, né, no canal da esfera e canal, esse contato vai mudando ao longo do tempo, mas existe contato. E esse contato gera desgaste. Esse desgaste gera folga. Então ocorre aquele mecanismo da esterese, né? Ou seja, eu tenho um sistema que tem um comportamento, quando a máquina sai de 0 e vai até 100, com esse sentido positivo de deslocamento, eu tenho um determinado comportamento das folgas. Quando a máquina volta de 100 para 0, eu tenho um outro comportamento. Então, isso aí é a esterese do sistema, né? Então, devido ao desgaste, eu gero uma série de erros, né? E isso não ocorre no harmonic driver. Então, o harmonic driver, né? Ele tem um elemento flexível, né? Que é essa segunda conjunto de engrenagens, né? Ele tem o contato dos dentes com a engrenagem externa aqui, né, que é um círculo,
E esse cara aqui gera um movimento, né, que não é circular, então é uma elipse. Então, como é uma elipse, às vezes eu tenho contato dos dentes, às vezes eu não tenho contato dos dentes. Então, nos focos aqui da elipse, quando ela está mais esticada, né, eu tenho contato com os dentes, né? Então, a parte circular, né, tem mais dentes que a elipse. Como o elemento da elipse, né, que faz o movimento de elipse, gera um movimento harmônico, né, então eles chamaram de harmonic driver. Então, como eu tenho esse contato sob pressão, né, da parte flexível com a parte rígida, eu garanto a eliminação de folgas. Então, mesmo que as engrenagens, né, que os dentes de engrenagens se desgastem ao longo do tempo, eu não tenho folga. Por quê? Porque o elemento flexível comprime a engrenagem, os dentes da engrenagem, contra os dentes da engrenagem, da segunda engrenagem, né? Então, essa envolvente, ela é sempre garantido o contato da envolvente dos dentes, né, entre as duas engrenagens, a engrenagem, né, circular e a engrenagem cônica, né? Então tem uns videozinhos aí, né, mostrando o funcionamento, os elementos, né? Esse aqui é o elemento flexível, ok? Esse aqui é o gerador de onda, né, que ele é elíptico. Então, à medida que ele vai girando, né, ele vai fazendo com que este elemento flexível fique com a forma elíptica, e aí ele tem um contato com o dente da estrutura circular. Então, esse aqui é o conceito do harmonic driver, né? É um negócio bem compacto, né? Bem bacana, né? Em termos de solução, né? O movimento aí, você está dando para ver, gera uma onda elíptica, né? E o contato dos dentes, às vezes ocorre aqui em cima, aqui do lado esquerdo, né? Então, os focos aqui da elipse, né? Essa parte mais, enfim, gera o contato com os dentes, forçando, né, esse contato e eliminando a folga. Então, todo robô tem harmonic drive. Aqui é um outro videozinho escrevendo, né, esse conceito através de um experimento aí linear, mostrando as relações, quantidade de dentes, enfim. Depois aqui eu entro aqui na parte de medição, né? Normalmente a gente usa o conceito de medição indireta. Então aqui eu tenho uma régua, né? E aqui eu tenho um disco. Então essa régua, vamos supor que seja óptica, né? Então essa escala passa e não passa a luz. Tem um sistema optoeletrônico aqui, né? Os LEDs que geram luz, né? Passa por um colimador, o raio fica paralelo, incide sobre a régua, que tem passa, não passa a luz, né? Tem os caras marcados. Vamos supor que tenha resolução de 1 milímetro, 1 micron, a cada 1 micron passa a luz. E o próximo micron não passa a luz. Então, essa é a resolução da régua, né? E aqui tem um sistema de contagem de pulsos, ok? Então, isso aqui é medição direta. Então, se eu tiver uma máquina de 8 metros de comprimento, eu vou ter que ter uma régua de 8 metros de comprimento. Então, isso aqui não é muito usado, né? A gente usa, na realidade, a medição indireta, em que a gente acopla no eixo do motor um disco, né? E esse disco é que conta os pulsos. Enfim, então ele tem uma frequência de contagem de pulsos, enfim. Então aqui tem o princípio de funcionamento, as células fotovoltaicas, né? O fotodiodo, né? A lente, que é o colimador, a régua, enfim. Então toda a parte óptica do sistema. Então, se você tem aqui 20 microns, né, de resolução, né, passa, não passa a luz, eletronicamente, como o sinal aqui é muito linear, eu consigo melhorar em 10 vezes.
Então, eu posso ter uma resolução para esse passo de 20 microns, né? Alguma coisa em torno de 2 microns, né? Enfim, então tem toda uma técnica para fazer isso, tá? Bem, então, é basicamente esse conteúdo aí, né? Espero que vocês tenham assistido o vídeo, né? Se não assistiram, assistam, né? Aí tem uma série de vídeos aqui que eu já explorei alguns, né? Incluí também alguns vídeos aqui sobre a história do CNC. Enfim. Tem aqui uma série de vídeos sobre feiras, né? Aplicação de demonstrativos, né? De máquinas, né? Em grandes feiras na Europa, nos Estados Unidos, né? Enfim. Então, eu disponibilizei esses links aqui para vocês e alguns links também de operação de máquinas, né? Da Haas, né? Enfim. Tem um canal aqui New York sobre comando numérico, né? Um cara que se dedica, né, a fazer conteúdo para comando numérico, né? Então, quem tiver interesse aí, depois pode scrollar, né, esse canal, né? Tem vários vídeos interessantes, tem as viagens, as feiras que ele vai, né? Enfim. Então é bem interessante aí, quem tiver interesse aí, gostar da área aí, em especial aí as pessoas que estão trabalhando aí no retrofit, né? Recomendo aí que tentem buscar mais informações complementares ao conteúdo básico da disciplina. Bem, então, basicamente, esse é o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, estamos finalizando, né? Brevemente aqui, vamos entrar no código G, que é a partir desta aula aqui, né? Vou ver se na próxima semana a gente já entra nela. E vamos apresentar o RS-274, né? Então, esse RS-274 é a norma, né? Essa aí está aberta, né? Já que isso aqui é uma documentação do NIST, né? Sobre o EMC, o controlador de máquina avançada que eles desenvolveram, né? É o interpretador de código G. Então, esse interpretador de código G, né? Usa como referência a norma RS-274. E depois, né? Esse interpretador, o que é o interpretador? Ele lê o código G, analisa a sintaxe, analisa se os comandos estão no formato correto ou não, e interpreta cada um desses códigos. Né? Então, interpretar esses códigos é o que? Vou gerar pulsos agora para controlar uma movimentação linear. Vou gerar pulsos agora para controlar, para fazer um círculo. Vou fazer, então, ele interpreta esses comandos, né? Código G e código M, para um posterior tratamento, ok? Aí o Linux CNC, né, que a gente usa aí para desenvolvimento de máquinas, para retrofit de robôs, né, que foi desenvolvido por um mexicano, né, há muito tempo atrás, né, acho que lá pela final da década de 90, primeira vez que eu usei, aquela versão que estava disponível. Então, era uma tese de doutorado desse mexicano, que ele fez nos Estados Unidos, e usou esse interpretador do NIST. Como ele desenvolveu isso para o Linux CNC, né, para um kernel de Linux CNC em tempo real. Então, ele herdou o código, né, do interpretador, o código C, né, e portou isso para o Linux CNC. Criou a interface, né, criou a compatibilidade do hardware para a geração dos sinais, né, que seriam gerados a partir da interpretação do código G, né? Quem faz isso é o EMC. Então, antes de virar Linux CNC, né? O Linux CNC era conhecido como EMC1 e depois o EMC2. Então, eu tenho duas máquinas que nós construímos lá no chão de fábrica. Uma trabalha com o EMC1, que é a primeira versão. Então, a gente trabalha lá com um controlador baseado, né, com um computador 386, né? Pra você ver como era antigo o negócio, né? Então, a primeira máquina que nós fizemos, né? Finalzinho dos anos 90.
nós utilizamos, né, o controlador que estava disponível, que era o EMC, né, e depois ele virou o EMC2, que finalmente virou o Linux CNC, que é a distribuição de CD, que a gente já recebe toda a distribuição disponível no CD e instala a partir do CD, né? Então você tem lá uma distribuição baseada numa distribuição do Linux CNC, que já vem o kernel correto, já vem os drivers, é só instalar, né, de uma forma bem simples, pode instalar numa máquina virtual, né, qualquer ambiente que vocês queiram. Então, no início, lá quando só era o EMC, né, esse projeto de doutorado do mexicano, aí, que eu esqueci o nome dele, você tinha que instalar o Linux à parte, gerar um kernel em tempo real para a sua aplicação EMC e depois instalar o EMC. Então dava muito trabalho, né? Muita gente desistia de instalar porque não vinha um CD de distribuição. Aí, para facilitar a vida aí de quem quisesse utilizar o sistema, eles geraram o Linux CNC, que já vem tudo numa mídia, né? Gerava lá, queimava o CD e fazia a instalação via CD, né? Associada àquela distribuição disponibilizada. Então, esse aqui é o documento que a gente vai usar, né? Quem quiser conhecer mais sobre o código RS-274 que a gente vai aprender aqui, isso aqui basicamente uma tradução da norma, tá? Com mais detalhes, né? Mas implementando os comandos disponibilizados pela norma. Então, isso aqui, basicamente, o que o Linux CNC entende. Então, se eu programar, né, o Linux CNC, código G só vai poder ter esses códigos aqui, ó. G0, G1, G2, G3, G4, G10, né? E as funções miscelâneas. Abrir ou fechar alguma coisa, ligar ou desligar alguma coisa. M0, M1, M2. Então, isso aqui é o básico. E a parte de códigos de entrada. F para avanço, S para rotação e T para ferramenta. Então, esses aqui são os códigos descritos pela norma que vocês vão ter que conhecer. E isso aqui é o que o Linux CNC entende. Se eu colocar uma função gerada para um específico comando, né? Então, lá o comando da FANUC tem umas funções especiais, G13.1. Não existe aqui. Então, vai dar erro de sintaxe na hora que eu tentar processar esse comando G13.1, porque G13.1 não é normalizado. É uma função proprietária da FANUC. Ou então vou usar uma outra função qualquer que não esteja definida entre esses códigos. Então, o Linux CNC não vai funcionar, ok? Bem, então quando o pessoal do Retrofit aí for trabalhar com o robô, né? Então ele vai ter que trabalhar com essas funções de movimentação, basicamente G0, G1, G2, G3, com as funções miscelâneas, né, de código M. E se ela quiser, pode criar algumas funções específicas também, que as funções miscelâneas são mais flexíveis, né, porque elas não são padronizadas. Então, sei lá, aqui não tem controle de garra, tá vendo? E eu preciso controlar uma garra. Então, eu posso implementar no meu CLP, né, a minha parte de sistemas de eventos discretos, né, de sedes, né, é a parte de abrir e fechar garra, né? Então, você pode associar uma determinada pinagem para abrir e para fechar uma garra a uma função miscelânea dentro do Linux CNC. Então, você consegue criar, né, funções, né, de abrir e fechar alguma coisa e colocar um código para ela. Dentro do Linux CNC isso é possível. Por quê? Porque são funções de CLP e as funções de código M, poucas são padronizadas.
né? A gente vai ver que tem pouquíssimas funções padronizadas. As mais usuais é controle de spindle, né? De árvore de acionamento, né? Da ferramenta ou da placa, né? Dependendo se for fresamento ou torneamento. Então, M3, sentido horário, M4, sentido anti-horário, e M5, desliga. Né? M30, final de programa, M2, final de programa. Então, tem algumas funções que todo mundo usa. E tem outras funções, né, que não necessariamente o seu fabricante vai abrir, né, controlar o fluido de corte com a função M7, M8 e M9. Ele pode utilizar uma outra função miscelânea. Então, o Linux CNC também dá essa possibilidade de você definir uma determinada função miscelânea, um código para ela, M55, e associar essa M55 para abrir, né, uma garra, e a função M56 para fechar esta garra. Então, para fazer isso, você tem que mandar um sinal, por exemplo, de 24 volts para uma válvula, para um atuador solenoide. Então, você manda o sinal de 24 para a válvula solenoide, ele abre a garra, né, e manda 24 volts para o outro lado do atuador solenoide, que fecha a garra, ou seja, que tira o ar comprimido que você liberou ali na sua garra pneumática. Né? Então, isso aí é uma função de CLP. Como eu tenho uma placa de interface, que eu posso interfacear, por exemplo, com sinais de serial, de paralela, por exemplo, do meu computador, né? Se tiver uma interface paralela. Se não tiver, eu posso colocar uma placa PCI de interface paralela, enfim. Então, vamos supor que eu tenha a possibilidade de utilizar, né, a lógica TTL, né, de mandar sinal de 5 volts pela placa paralela, num daqueles canaizinhos DB25 que tem a placa paralela, e tem uma série de canais que são reservados, né, para você mandar alguma coisa de atuação. Então, você pode mandar um sinal para o solenoide. Então, você manda 5 volts, aí esses 5 volts atua num relé, e esse relé libera 24 volts da fonte que vai atuar no solenoide. Né? Então, tem várias formas, né, de se fazer isso. Né? A gente vai aprender, né, enfim, essas funções básicas que nós temos aqui, de código G e código M, né, funções de CLP. Bem, então, o conteúdo que eu queria apresentar para vocês, basicamente isso aí, tá? Então, vamos abrir as questões. Esse aqui é um videozinho, né? Que também está disponível ali no material, que é a visita a uma feira da EMO, né? Acho que essa feira é na Alemanha. Enfim, e aqui o cara visitou vários stands, né? E filmou aí para o canal dele lá de Nova York CNC, né? O que ele achou mais interessante, né? Então aqui tem várias. Esse aqui é aquele produto, né? Virou um produto na realidade, né? Aquele conceito do Harmonic Driver que está sendo comercializado, né? Feito por máquina de prototipagem rápida. Então, se você tiver uma máquina que você quer utilizar, aqui são os sistemas de acionamento, né? Um Harmonic Driver, né? Ao invés de você gastar milhares de dólares no Harmonic Driver, você pode adquirir esse aqui por algumas centenas de dólares, né? Que é um sistema bem, tá vendo? Tá girando lá e aqui tá dando poucas voltas. Então, aqui tem um gerador harmônico, né? O elemento flexível, né? Enfim. Então, ele está mostrando aí. Então, isso aqui pode ser utilizado em pequenas automações, em pequenas soluções, né? Enfim. Bem, então, aqueles que desejam maior conhecimento, né, sobre esse mundo, recomendo, né, que assistam esses vídeos que eu selecionei, né, quando eu estava
no mestrado, né, em 97, 98, quando a gente não tinha esse tipo de informação online, né, a gente precisava frequentar as feiras, né? Então, todo ano lá, a gente saía lá de Santa Catarina, né, e íamos para a feira de máquinas que ocorria em São Paulo, né, da Abimac, né, onde todos os principais fabricantes expunham, né, durante uma semana seus produtos, né, faziam demonstrações, exatamente como está ocorrendo aqui. E ao invés de você ver no vídeo, né, você tinha a possibilidade de visitar todos os stands, as demonstrações que estavam sendo executadas, enfim. Então era, né, ainda existe, né? Então quem tiver interesse, todo ano aí tem, provavelmente agora que a pandemia está acabando, né, a feira deve voltar, esse ano deve ter, e é um evento bem interessante, né? Então, aqui em Brasília, os alunos não fazem isso, né? Mas em Santa Catarina, os alunos da graduação, da pós, todo mundo ia, né? Fretava os ônibus, né? Ou ia de linha comercial mesmo e ia bate e volta, né? Chegava lá no final do dia, lá num dia e voltava no outro dia, né? Então nem dormia, né? Enfim, ia assistir, visitava a feira até fechar, depois ia passear por São Paulo, depois voltava de manhãzinha lá, pegava o ônibus de volta, né? Enfim, né? Infelizmente aí os alunos não fazem isso aqui em Brasília, né? Enfim, muito distante. Ou então assistam desta forma que eu estou disponibilizando para vocês, né? Via vídeo, né? Enfim, pelo menos conhecer e ter uma maior imersão nesse mundo, né? Obviamente aqueles que não vão virar, né? Que vão continuar trabalhando nessa área, né? Que não vão fazer a sua carreira em outra área qualquer. Bem, então é basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, né? Então abra as perguntas aí. Então vamos lá, pessoal. Perguntas? Bem, se não tiverem pergunta aí... Tiago, sempre o Tiago fazendo pergunta aí. Manda ver aí, Tiago. Bom dia, professor. Eu Bom estava dia. vendo um dos vídeos da Home, né, que mostra lá o robô deles usinando a peça e tal. Ele tem uma hora que ele troca a ferramenta, né, a ferramenta de corte. Aí eu queria perguntar, existe algum padrão de qual que é a peça que fixa a ferramenta de corte? Ou varia de robô para robô? Bem, agora, eu não tô... Que robô que você está falando? Qual vídeo? Pode me indicar qual vídeo? Aí eu disparo ele aqui para a sua pergunta ficar mais clara. É um dos vídeos do Home, né, ROME. Se não me engano é o primeiro ou o segundo. Eu acho que é o primeiro mesmo. Ele só mostra o... Bem, daqui, da aula 8, é isso? Aula 8, noções, fuso, vídeo, harmonic drive, operações características de um CNC, vídeo, manufatura híbrida, centro de usinagem 5 eixos ou centro de torneamento home? Qual que você quer? Acho que é o centro de 5 eixos. Aqui? É. Bem, na realidade, tem que ver o vídeo aqui, mas acho que não é um robô, né? Isso aqui deve ser um centro de usinagem. Para ver aí, né? Para não aumentar mais. Bem, então isso aqui é um centro de usinagem com essa melhor resolução. Mostrando os eixos, né? Eixo X, 1250, eixo Z, 540, né? E eixo Y. Então, esses são os três eixos cartesianos e agora vem as orientações, né? Eixo A, então tem uma mesa com orientação, né, do eixo A, e tem o eixo C, né? Então, o eixo C associado a Z e o eixo A associado a X, né? Bem, aqui é o volume de trabalho que ele pode usinar, né? Bem, aqui são as ferramentas, né, que o cara tem no seu magazine de ferramentas, né? Então, ele escolheu uma ferramenta, ela é montada no cone ISO, né? Então, tem um dispositivo especial de montagem de ferramenta, que a gente chama de cone ISO. Aqui tem um volume maior de ferramentas que ele pode trabalhar, né? Enfim. Então, aqui tem os trocadores. Então, você pode ter ferramenta de corte ou pode ter apalpadores aqui também. Aí, cada máquina, né, tem uma concepção de troca de ferramenta, né? Nossa troca de ferramenta lá no nosso equipamento, que é de menor porte, é diferente desse sistema de troca de ferramenta, né? Então, o sistema aí é muito mais avançado, porque comporta até centenas de ferramentas, dependendo da dimensão, né? Bem, então ele está fazendo aí o centro de usinagem, né?
que na realidade faz operação de torneamento também, né? Então, ele colocou lá a peça para girar e fez operações de torneamento, ou seja, peça gira e ferramenta é fixa. Agora ele está fresando, né? Ele está com a ferramenta girando, né? Bem, aí agora ele já está dando o acabamento aí com uma ferramenta esférica, né? Okay? Então ele tem uma superfície complexa, né? Essa superfície complexa, para dar o acabamento nela, né? Tem que interagir em vários graus de liberdade. Então a mesa faz os posicionamentos X, Y, Z, A e C, né? Para que você consiga usinar efetivamente. Aqui está torneando, né? Então a mesa agora está fixando a ferramenta. Então é uma máquina bem flexível, né? 5 eixos, que faz a operação de fresamento e torneamento. E o suporte da ferramenta é o cone ISO, né? Aí tem vários padrões. O que eu tenho na minha máquina lá é o BT40, que é a maior dimensão que a ferramenta consegue ser acoplada no cone ISO. É uma ferramenta de 40 milímetros, né? Esse aqui talvez seja um cone maior, né? Porque ele vai admitir uma quantidade maior de ferramentas com diâmetros bastante diferentes. Bem, então isso aqui, né, seria aí a nossa célula flexível de manufatura, onde a máquina tem 5 graus de liberdade e ela faz operações de fresamento e operações de torneamento. Então é uma máquina bem complexa, né, em termos de topologia, né, tem vários graus de liberdade, tem um bom volume de trabalho, né, então é uma máquina bastante sofisticada, né? Então, é uma máquina para produção mesmo, né? Em função de todos esses recursos que ela tem, né? Um grande magazine de ferramentas, um grande volume de usinagem, né? Um trocador de ferramenta. Ó, aqui, ó, isso aqui é uma palpadora. Isso aqui, ó, tá vendo? É um sistema de medição dentro da máquina usando tecnologia de medição por coordenada. Então, vamos soltar aqui, tem um rubizinho, tá? Não dá para ver, porque aqui, ó, tem um negocinho vermelho aqui, que é uma esfera de rubi. Então, essa esfera de rubi, a gente calibra aqui na máquina. Aqui. Aqui, ó, tá vendo esse cara aqui, ó? Sujeito aqui. Esse sujeitinho aqui, ó, depois de reposicionar essa câmera aqui na frente. Esse cara aqui é a parte de calibração do apalpador. Então, a gente fixa ele aqui na região de trabalho, né? Isso aqui tem um diâmetro corporificado, ele é calibrado, tem uma folha de calibração, né? Um certificado de calibração, e a gente sabe exatamente qual o diâmetro que esse cara tem. Aí, quando a gente vai usar a máquina, né? E vamos supor que a máquina esteja trabalhando num ambiente a 23 graus, porque o meu ar-condicionado está ruim. E eu havia calibrado o meu apalpador, que eu estou usando aqui, né, a 20 graus. Como a máquina está a 23, né, tudo está maior nela. Então, ela cresceu um pouquinho, né, no seu volume em função da dilatação térmica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui com esse apalpador, ir numa rotina de calibração do apalpador e tocar nessa esfera. Aí, tendo essa esfera como minha referência, eu consigo calcular o erro e fazer a compensação do erro na calibração da dimensão desse apalpador agora, que está com uma temperatura diferente. Enfim, então, esse tipo de abordagem, né, é feita aqui também. Então, eu uso o próprio controlador da máquina, não vai ser tão preciso quanto essa aqui, né? Tem erro total aqui de 2 microns, mas aqui eu consigo fazer medição em processo, né? Eu faço medição, depois que eu finalizar a usinagem, eu vou lá e faço a medição da peça. Não vai ser tão preciso quanto uma máquina de medir por coordenada, mas dependendo dos erros tolerados na peça, eu posso fazer a medição em processo, posso fazer a medição dentro da própria máquina. Ok? Bem, então, basicamente isso aí, né? Estendi bastante a resposta aí, mas é isso aí.
Ok, Thiago? Mais alguém aí? Tem alguma dúvida? Algum esclarecimento? Bem, se não tiver, alguma dúvida? Bem, na ausência de dúvidas aí, o material está disponível. Espero que vocês acessem o material e assistam, né? O conteúdo especialmente escolhido aí para as aulas, né? Que vocês tenham uma maior imersão nesse mundo da tecnologia de comando numérico. Se não temos mais perguntas, eu vou encerrar a aula agora, tá bom? Vou disponibilizar o vídeo e vou agendar a próxima aula aí. Então, bom dia a todos aí.